E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Vamos bater um papo aqui sobre Joyce Hasselman, uma análise da situação política dela. Lágrimas de Joyce, análise da situação. A situação de Joyce Hasselman só piora. Aí você vai falar assim, por quê? Primeiro você tem que ver qual era o status anterior dela. Ela antes era quem? Era preferida para a prefeitura de São Paulo. Então, caiu e está em queda livre. Está perdendo apoiadores, não está conseguindo agregar. E eu vou explicar aqui, nesse resumo, como é que é isso. Vou tentar explicar aqui para vocês, porque o negócio já está meio tarde. Vamos lá. Desde sempre, para vocês entenderem o contexto, ela sempre enfrentou uma certa rejeição de grupos de direita. Eu, por exemplo, nunca simpatizei muito com ela. Então, já é uma questão assim, o que a gente via que ela não conseguia agregar? Algumas alianças que ela tinha, alguns discursos que eram estranhos, e por aí vai, né? E o seguinte, com o apoio de Bolsonaro, ela conseguiu ter uma votação expressiva, mas ela também tem ali o que nós chamamos de resistência considerável. Ela sempre teve uma resistência ali constante, mesmo dentro dos apoiadores. Ela sempre teve ali uma força de impedimento. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente vai tratar de dano político, etc. Agora, após o conflito no PSL, ela perdeu muito do seu eleitorado de direita. Ela despencou mesmo, ela enfraqueceu muito. E isso colocou, obviamente, em xeque sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Ela pode falar que ela é candidata, vai fazer acontecer, mas ela tem plena ciência, se os puxa-sacos não tiverem envenenado a esse ponto, ela tem plena consciência que ela não tem 1/3 da força que tinha. Essa é a realidade. É só olhar os comentários, é só ver como é que ela perdeu muito daquele negócio de estar no meio das pessoas, as pessoas ali se juntarem a ela, ela não tem isso mais. Então a coisa complicou. Vamos falar especificamente agora da atual situação que ela se encontra. A situação específica, o cenário específico, que eu trabalho muito com isso, eu gosto das coisas específicas, para não ter erro. Ela foi forçada, na atual situação, a agir. E aí que ela cometeu o pior dos erros dela. Que ela foi forçada a agir, ela agiu com força e agiu errado. Ou seja, ela cometeu uma sucessão de erros. E aí a coisa foi complicando para ela. São nesses momentos, o que a pessoa descobre nesses momentos? Que ela não tem poder. É quando a pessoa se toca que a realidade é muito pior do que ela imagina. E dia 5 de novembro de 2019, aconteceu uma coisa que complicou muito a situação dela. Durante o discurso, nessa data, ela falou que teve uma conversa com o filho de 11 anos com relação a vinculações e montagens envolvendo a imagem dela com a porca, ou porcas, enfim, a depreciação da imagem dela, né? Existiu aí montagens e vinculações, insinuações, etc. E o filho dela viu isso. Então, quando ela relatou isso em lágrimas. Nesse ponto, houve ali uma questão de empatia, tal, etc. Só que, antes de chegar nesse ponto no discurso dela, o que já tinha acontecido? Ela estava com um tom arrogante. Ela estava ali de nariz em pé, a crista estava levantada. E isso foi uma estratégia ruim, então até aí o discurso estava no máximo mediano. As pessoas não estavam receptivas para o discurso. É só você olhar as várias vezes que o discurso foi postado, vocês veem que é fácil observar que não agregou. E outra coisa, as vantagens que tem de você conversar com todo mundo, eu converso com todo mundo, vários grupos, pessoas de direita, esquerda, etc., que a gente acaba tendo uma visão da realidade de várias bolhas. Porque, por exemplo, a gente que é da direita, se a gente fica só aqui observando a direita, nós só vamos ter informações da direita. Isso até mesmo por causa do comportamento do algoritmo. Então, isso é necessário para você compreender o cenário, como é que é a realidade dele. E aí,
com a rejeição já instalada e gritante, que ela já tinha ali uma rejeição complicada, por causa do problema que teve no PSL, ela veio com esse ar beligerante, ela estava ali discursando como se estivesse tentando intimidar, e isso não caiu bem, não foi legal, não foi interessante de jeito nenhum. Ameaças e bravatas que não demonstraram força, muito pelo contrário. Esse discurso, essa data, foi uma derrota para ela. Se ela não sabe, provavelmente ela nem vai saber, mas porque os puxa-sacos nunca deixam saber a realidade, mas foi uma derrota violenta para ela esse discurso. E eu vou explicar agora por que foi, está aqui no texto direitinho. O discurso, uma das partes mais terríveis é que o discurso esquerdista saiu dos lábios dela, saiu dos lábios da parlamentar, ou seja, uma parlamentar de direita com discurso esquerdista. Então, isso aí afastou os apoiadores que estavam ali em dúvida, porque o pessoal que tinha dúvida, depois disso aí, é um erro grave, gente. O pessoal da direita não gosta do discurso de esquerda, não combina, né? Enfim. Por exemplo, o termo machismo, ele veio à tona. Ela veio com esse papo de machismo, tal, etc., que veio nas redes sociais e tal. Só que, quando a gente analisa as redes sociais, ela sofreu discursos hostis, discursos de crítica de mulheres da direita. E essas mulheres da direita, né, não podem ser chamadas de machistas. Né? É complicado. Falar, mas tem mulher machista. Não é o caso aqui. Não é o caso e não adianta tapar sol com peneira. Né? Então a questão, a realidade, os ex-apoiadores dela, do PSL e da direita em si, esses ex-apoiadores, eles saíram da equipe, entre aspas, né, de estar ali apoiando, eles afastaram de dar apoio a ela, não foi por causa de machismo ou qualquer coisa do tipo, não. Foi por uma questão do racha, do desentendimento que ocorreu no PSL. A verdade é essa. Pronto. E aí vem outra falha grave, tem gente que erra com isso demais. O apoio de outros parlamentares, ou seja, a cada discurso de um parlamentar, piorava a situação, gente. Aqueles parlamentares, não, você é guerreira, não sei o quê. Simples. Não carrega apelo, não tem força. Eles podiam morrer de elogiar ela ali, não queria dizer, pro povo não quer dizer nada. Isso é igual, gente, um político falar das coisas que ele faz, não tem peso, não vai. Ó, pra você ver, hoje Bolsonaro é o político, o presidente mais amado do Brasil. As coisas que ele faz, mesmo quando ele posta, existe uma taxa de pessoal ignorar aquilo. O pessoal ignora boa parte. Agora o pessoal vê essas mesmas coisas em outros canais e aplaude. A questão é essa. Porque a pessoa falar sobre ela é uma coisa e um terceiro falar é outra. Especialmente se esse terceiro possuir certa autoridade no que fala. Enfim. Aí agora veio outra coisa. Isso aqui foi onde é que fez a rachadura, o dano pior na imagem de Joyce Hasselman. Ocorreu no dia 7. Esse aqui. Joyce Hasselman. Ocorreu no dia 7 e foi uma coisa que realmente lascou. E eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender bem por quê. O ponto maior de rachadura na imagem foi com a ex-deputada Manuela Dávila, escreveu uma carta e endereçou a ela. Se eu não me engano, postou no Instagram. Postou naquela porcaria lá. Aí o que acontece? A carta, obviamente, ela vem com discurso esquerdista. Não dá para fugir, gente. Ela vem com discurso esquerdista. Isso para o eleitor de direita é veneno. Ele não aceita, ele não gosta. Então aí pronto, foi outra lascada. É uns trem, ó, nessa questão de política. Espera aí que eu vou terminar isso aqui, vou fazer o lembrete da questão da campanha eleitoral. O discurso da Casa de Manuela correu com os apoiadores ali da direita, o pouquinho que restou. E tem um agravante. O pessoal da esquerda tem um rancor muito grande de Joyce. Eles falam que Joyce fazia muito ataque a eles e tinha discurso e tal, etc. Então isso também não agregou. Ou seja, mesmo a carta de Manuela Dávila não trouxe o eleitor de esquerda para Joyce
e o eleitor de direita saiu. Olha que situação terrível que ela está. Então, a situação dela para concorrer à Prefeitura de São Paulo hoje é uma situação delicadíssima. Sobre essa questão das pessoas que cercam o candidato no período eleitoral. A gente faz uma pesquisa para saber a potência, a força de cada pessoa que está ali ao redor do candidato e do candidato em si. Isso precisa ser feito, é um estudo que se faz. E uma coisa que é meio complicado, tem pessoas que possuem voto negativo. Ah, mas como assim? A pessoa tem o voto dela. Pois é, meu amigo. Só que tem um detalhe. Tem gente que tem o voto dela, mas tem gente que, digamos que ela repele. Ela fala, só de fulano tá ali, eu não voto naquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa ela tiver... Vou colocar um termo aqui, é um termo errado, tá? Mas vamos supor que a pessoa tenha aura negativa. Se ela tiver essa aura negativa, essa coisa assim, por exemplo, Manuela Dávila encostar com Joyce, arrebenta com Joyce. Joga no chão. Não porque Manuela seja qualquer coisa tal do tipo, é porque o eleitorado de Manuela é um perfil. É o eleitorado de esquerda. E o eleitorado de Joyce seria o eleitoral de centro, direita ou direita. O de direita ela perdeu, ela só tem hoje uma parte do centrão. Então é uma pessoa que caiu muito. Para quem era preferida é uma situação, isso aí é queda livre. Eu posso até citar para vocês aqui uma pessoa que também está envolvida em atritos e tal, e não está nessa queda livre, está se mantendo bem. Mas também até o momento não é candidata a nada. É Nando Moura, por exemplo. Nando Moura tem os atritos que ele tem com o pessoal da direita, tudo. Eu até agora ninguém conseguiu me convencer que ele seja um traidor, até entendo os pontos de vista, mas não está claro que ele traiu. Ele está fazendo críticas, e são críticas pontuais, não são críticas jogadas no vento. Então, é totalmente a situação diferente da de Joyce. Joyce está em queda livre, o Nando Moura não. Então são situações bem diferentes. Uma análise dessa aqui completa, um cenário desse aqui, levaria dezenas, centenas de páginas, dependendo da situação. Isso aqui, gente, eu fiz só um olhar rápido assim sobre esses eventos, especialmente o susto, que se alguém mostrou para ela a realidade dela, deve estar assustada uma hora dessa, o susto, a repercussão negativa que houve do discurso dela. E que veio também a tal da carta de Manuela Dávila e terminou de complicar a imagem dela, causou um dano muito maior. Uma coisa que, independente do que você fizer na sua vida, quando se está errado, não se pode ser beligerante. Não se pode ficar tendo atitudes belicosas, né? Porque essa coisa de ir para a guerra, encher o saco. Pô, Joyce está errada. Não adianta essa coisa dela ficar falando que vai fazer acontecer. Eu vou explicar como é que isso é complicado para ela. Por exemplo, quando ela fala lá que vai processar, fazer acontecer, que vai desmascarar e tal. Tá. Primeiro que ela vai atingir um tanto de mulher nesse negócio. Outra coisa, o pessoal estava falando do passado que ela acabava ofendendo outras pessoas. Então a situação bem complicada dela. É certo o pessoal fazer montagem sobre ela, ficar arranhando a imagem dela, fazendo insinuações e tal, desagradáveis? Não, é errado, gente. Isso é errado, isso aí não tem também... Isso ninguém tem que aplaudir para isso, não. Só que uma coisa que ela não está se atentando, e isso aqui tem um efeito muito pior, causa um dano político muito mais grave, vamos supor que ela consiga punir 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão ter ali 100 famílias, e dessas 100 famílias mais milhares de amigos. Esses votos aí, e mais a influência que cada pessoa dessa possui, são votos perdidos e campanha contra. Então, ou seja, é um dano político terrível. Não estou apoiando quem faz coisa errada. Eu estou explicando aqui sobre dano político, inclusive às 4h28 da madrugada. Né? Estou vendo que eu vou amanhecer o dia, porque daqui a pouco tem que mexer em terra. Vamos lá. Então o que acontece? Então, como as pessoas elas não são psicopatas na maioria, elas possuem empatia, elas se colocam no lugar das pessoas, elas sentem a dor do outro. Se você tem uma força muito maior e você bate numa pessoa hipossuficiente, especialmente nessa questão jurídica,
As pessoas vão tomar as dores daquela hipossuficiente. Se ela foi inocente então, ou se o erro dela for pequeno, o dano político é gravíssimo. É por isso que eu falo, o tal do puxa-saco é um veneno na vida de qualquer pessoa. E isso eu vou explicar agora. Por que o puxa-saco é tão desgraçado? Por que ele é tão infeliz? Porque o puxa-saco é o seguinte, eu aposto que quando Joyce terminou o discurso, que foi um desastre politicamente para ela terminou esse discurso, eu aposto que um tanto de gente cercou ela, ou então depois quando ela teve uma reunião posterior a esse discurso, um tanto de gente, parabéns, você fez um discurso maravilhoso, você falou sobre machismo. Engano. O discurso não foi bom, a pessoa a incentivou em direção ao erro, ou seja, empurrou ela mais fundo ainda no buraco, jogou no buraco mais força, ou seja, puxa saco, gente. Não tem caráter, não vale nada e só serve para lascar para as pessoas. Esse caso de Joyce aqui é um estudo de caso, porque a pessoa estava com a prefeitura nas mãos e provavelmente a chance de ter um terceiro lugar nas eleições de São Paulo será muito remota. Você quer ver? Se ela não conseguir puxar para si um apoio relevante até 2020, consegue não. Não consegue mesmo. Vai gastar dinheiro, vai sofrer na disputa, no pleito e não vai resolver nada. A situação dela hoje ela é um cenário tão grave que ela só tem parte do Centrão como apoio certo. E se ela não tomar cuidado, nem para deputada ela consegue ser eleita de novo, porque ela está em queda livre. Eu estou falando, o caso dela é muito diferente do de Nando Moura. Até porque Nando Moura não é candidato a nada. Então ali, ele está argumentando, tem certa razão em algumas coisas. Eu acho que ele não é traidor, e eu volto a dizer, ela está numa situação muito mais grave. Que ela já tinha uma resistência, então, para a situação dela é horrível. Vocês querem notar a gravidade dela, por exemplo? Se hoje, por um milagre, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, família Bolsonaro, a apontasse como candidata, eles teriam problema, porque a rejeição está crescente. E o discurso que ela fez tornou a coisa muito pior para ela. Muito pior mesmo. E aí vocês que estão assistindo vão tomando de lição. Vão tomando de lição isso aí. Tal do puxa-saco, essa questão de estar errado e ficar querendo brigar estando errado. Dá errado. O dano político, ele é um capital que dificilmente se recupera com facilidade. O tal do dano político, quando acontece, é difícil demais. Eu vou acabar abordando sobre isso em outros temas aqui, e não adianta. E a culpa é geralmente dos próprios candidatos. A tal da soberba é um problema. A pessoa não enxerga a realidade. Ele não consegue ver a fragilidade da situação. Começa a querer culpar terceiro, tal, quando muitas vezes a culpa é dele. Pode ter ali uma pessoa maldosa botando lenha na fogueira? Pode. Agora, ele ser burro é opcional, né? E na onda de puxa-saco é opcional. Lembrando isso aí. São Paulo será uma das cidades que vamos dar atenção ao período eleitoral. Essa é a razão de eu ter passado as vistas aqui nessa situação. Porque é o seguinte, é uma situação simples, é uma das poucas cidades que está assim, escancarado. O candidato que Bolsonaro apoiar ganhou. Não tem um público assim de oposição consistente, com força para poder barrar a influência atual de Bolsonaro. Mas o Brasil ultimamente tem se mostrado uma caixa de surpresa. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. A prova é que eu estou aqui, 4h33 acordado, gravando esse vídeo aqui, para bater um papo com vocês, porque senão a agenda não dá conta de ser cumprida. Então, esperemos que o Brasil continue avançando. Lembre-se, o Brasil é uma terra sagrada, uma terra maravilhosa. Honrem nossa pátria, honrem nosso país, protejam o presidente. Até o momento o presidente tem feito um trabalho fantástico. Não apoiem o que é errado, apoiem o que é certo. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.